Eu só tenho uma história para te contar. Era uma vez uma mamãe batata e um papai batata. Eles criaram uma filha batata. Pagaram todos os estudos na horta das batatas. Pagaram os estudos na faculdade Batatais. Ela sempre foi ensinada a ser a melhor batata possível. Só que na vida, ela saiu queimada. O desgosto de seus pais ao verem que sua filha batata, depois de tanto esforço, não foi aproveitada pelos humanos que rejeitaram-a. Vocês acham que ela merece passar por isso? Eles se questionaram. E eu, como locutor dessa história, dessa triste história, respondo: não. Ela lutou, mas a vida fez isso com ela. Mas ninguém se pergunta se ela está bem. Ninguém sabe do TCC que ela teve que fazer. E por isso ela está com um pouquinho de olheiras. Hashtag pense na batata. Pense nos outros além de você mesmo. Hashtag fica a dica. Força Batatas. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja me escutando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andrei e esse aqui é o podcast Andrei Falando. Voltamos para mais um episódio sendo feito aqui com muito esforço, com muito mero, na Rua dos Bobos número 0. E para começar esse podcast hoje, né, preparei essa poesia, esse conto, essa fábula. Eu preparei a todos vocês um conto que nos faz pensar sobre como a vida humana nos trata. Gente, olha, há muito tempo atrás, eu acho assim 2012, 2013, a gente tinha saído, eu, meus amigos, e a gente tinha ido num lugar de lanches aqui em Moarama. E no coisinho de batata, na porção de batata que a gente pediu, veio uma batata queimada. E naquele dia, eu inventei essa história da batata. Pô, passei horas ali contando a história da batata, que a batata papai, pipi, popopó. E ontem à noite, ó, eu tô gravando isso dia 4, 5 horas da tarde. Ontem à noite, eu lembrei dessa história. Mas essa história veio e eu fiquei pensando assim, falando comigo ontem à noite, né? Já prestou atenção, Andrei, como tem muitos filmes em que animais estão em posições de humanos, mas também tem alguns filmes e séries e coisinhas assim que colocam vegetais, colocam produtos alimentícios, né, para falar melhor, como humanos, né? Como eles falam, que eles falam no caso, né? No caso do caso, em o caso, tem o caso, né? E eu tava me recordando disso, porque a gente tem o quê? A alimentização da televisão. Porque quando eu era pequeno, tinha o quê? Bananas de pijamas, os vegetais, recentemente, mas não tão recente, né? Tá chovendo hambúrguer, e eu falei assim, quer ver que a gente vai levar isso pro podcast? Porque é um surto assim, nível podcast, não é? Porque depois do surto da Fazenda de Formigas, eu acho que eu posso vir aqui falar sobre isso, porque gera um conteúdo legal para vocês. Então, a partir de agora, vamos falar sobre a alimentização da televisão. Vamos lá, vamos lá! Eu acabei de pesquisar aqui, né, para poder conversar com vocês sobre isso, e eu achei o maior surto, o surto master assim sobre a alimentização da TV, que é a festa da salsicha. Gente, isso é assim, é o auge da comida falante na TV, nos filmes, em tudo, porque o tanto de problema que esse filme gerou
O tanto de discussão que esse filme gerou não tá escrito. E esse filme, mesmo para você que tenha mais de 18 anos, é uma pornografia. Esse filme é o puro suco do surto. Gente, eu nunca peguei pra assistir esse filme assim, ele completo. Porque assim, eu vi no Twitter o que viralizou na época, né, das cenas de putaria, né, do que tem no filme, né, que eles fazem no final. E eu fiquei assim, chocado. Pra vocês terem uma noção, Festa da Salsicha, eu vou até me arrumar aqui, ó. Festa da Salsicha, ele lançou no dia 11 de agosto de 2016 aqui no Brasil, né? E ele teve um orçamento de 19 milhões de dólares. Então, né, o gênero dele é animação, comédia, aventura e humor negro. Gente, se você pesquisa no elenco dele em inglês, né, porque não é um filme brasileiro, tem Seth Rogen, a moto, vocês viram, né? Essa é a moto que passou aqui agora. Tem o Seth Rogen, tem o Jonah Hill, James Franco, Michael Cera, que é daquele da Casa de Cera, mentira. Kristen Wiig, que já fez até o filme da Caça-Fantasmas de Mulheres. Edward Norton, que já foi o Hulk. Paul Rudd, nosso Homem-Formiga. Tem, gente, tem até a Salma Hayek, não sei falar o nome dela, que tava nos Eternos. Então tem nomes, assim, bons nesse filme. Nomes de peso. E é uma palhaçada. Eu não acredito que Salma Hayek ia fazer uma palhaçada dessa. Parafraseando que é a entrevista que fizeram lá com o do falso Patati Patatá. Que eu só falo com o negócio de Patati Patatá agora também, aqui dentro de casa. Patati Patatá não faria uma palhaçada dessa. Mas quem abriu portas para que essas comidas pudessem falar nesse tempo que foi do lançamento da Festa da Salsicha foi quem? Bananas de Pijamas. E nisso, gente, depois de Bananas de Pijamas, ó, que segundo dados da internet, olha, pelo amor de Deus, que a gente tem internet, então a gente vai trazer o que é a conteúdo, né, pra ti. Gente, o B1 e o B2, né, que são os bananas de pijama, que na verdade é a vitamina B1 e a B2 que tem na banana, né? Eles são de 1992, né? E teve episódios de 5 minutos até os anos 2000. E a partir de 2001, ele passou a ter episódios de 12 minutos até 2013. E desde 2011, ele passa na ABC. Sabe a escola ABC? Que toda cidade tem uma escola ABC, né? Normalmente é particular. Mas ele passa, gente. E o Bananas de Pijama foi um tremendo sucesso, né? Um tremendo sucesso em todos os lugares. Tanto que, né, se você pesquisar no Google, ele tem o quê? Tem os Bananas de Pijama que eram atores, né? Vestidos de Bananas de Pijama. Tem o desenho do Bananas de Pijama. Então, tem uma imensidão. E foi, considero eu, que Bananas de Pijama deu, assim, abertura para os alimentos falantes na TV, né? E depois disso, um desenho que me marcou muito na minha infância de alimentos falantes é os vegetais. Eu não sei se você já acompanhou na SBT, quando passava e tudo mais. Normalmente, se eu não me engano, era assim, dia de sábado que passava, né? Em inglês, ele é VegTales, né? Que em português fica histórias de vegetais. Só que, ó, queridinha, aqui temos um erro, hein? Que é o quê? Um dos personagens principais é o quê? O que ele é? Vamos ver se você adivinha. Adivinhou? Ele é um tomate. E um tomate é uma fruta. Ele não é um vegetal. Viu? Eu trago aqui conteúdo, né? Eu trago, assim, o quê?
uma coisa a mais para vocês, né? E os Vegetais, gente, ele foi uma série americana, né? Como a maioria das animações que chega pra gente assim no SBT, na Globo e tudo mais, né? Na época que tinha muito desenho, ele é uma série americana de animação com uma temática evangélica, né? Então, assim, ele tem uma temática, as historinhas que ele conta são historinhas da Bíblia e coisas assim, mas de uma maneira bem diferente, sabe, assim, com os vegetais. Então, tem os personagens principais são um pepino, né? Um pepino e um tomate. Aí tem abóbora, tem brócolis, tem, assim, uma infinidade de personagens, né, que são vegetais. E isso marcou muito, muito, muito a minha infância, porque passava assim, né, a gente não tinha onde assistir essas coisas, então a gente assistia na televisão, né, nos canais abertos. E dependendo do horário que você fosse assistir essas coisas na TV, você pegava sempre um desenho diferente, porque assim, não, ou você ficava das 7 horas da manhã, ou às vezes até antes, ficava ali assistindo, e daí você conhecia a grade inteira, né, do que passava na televisão, ou você, assim, quando você acordava, você ia assistir televisão, e você acabava pegando um desses desenhos passando, né? Então, assim, não era sempre que eu conseguia assistir os vegetais, mas eu gostava muito. E os vegetais, tanto eles tinham sériezinhas, né? Assim, episódios de 15 minutinhos, pelo que eu tô vendo aqui, né? Só que a maioria deles são filmes, então tem assim, ó, os vegetais, você, meu vizinho, aí outro, eles vão pra lua, ou outro são histórias de terror, sabe? Então tem muito, muito conteúdo dos vegetais e eu recomendo vocês assistirem e colocarem para sua criança na sua casa. Coloque para sua criancinha. E o surto de animais falantes não, errei, de vegetais falantes, de comidas falantes, ela não para por aí. Porque eu não sei se você se lembra quando a internet deu aquele boom, né? Isso é uma coisa de idoso falar, né? Quando a internet ascendeu ao público, eu não sei se você lembra da laranja irritante, que era uma laranja estática com olhos e boca. Essa laranja é uma marmotice, ela tem uns dentes amarelados, e daí depois, né, da laranja, teve melão falante, teve maçã falante, teve pera, então são, gente, um surto, puro suco do surto, isso daqui. E chegando mais além, né, de tudo isso, a gente chega onde, que é no mais recente, talvez. Gente, para pesquisar isso daqui, porque eu escrevi a historinha, né? Pensei em tudo. E daí eu falei assim, mas será que vai ter conteúdo para falar sobre isso? E na hora de buscar, eu achei realmente as coisas que eu tinha noção da época, que no caso, né, foi assim, o banana de pijama, os vegetais, tá chovendo hambúrguer, só que a laranja falante, né, que eu acabei de falar, só que quando você pesquisa, né, você não acha muita coisa, não tem muita coisa. Eu acabei achando por aqui um outro que é Carlos. Carlos é um super-herói e ele tem uma cabeça de pera, um corpo de morango, uma forma ou meio humana, ó. E ele está sempre tentando proteger o menino Juanito das comidas não saudáveis que o assombram. De chocolate e a pizza. O desenho mostra de forma divertida o que é saudável e o que não é na alimentação infantil. Então, tipo assim, isso daqui é uma coisa que eu não assisti, mas aparentemente existe. Aí tem um outro aqui que chama Batch Party, que é uma turminha uma turminha animada de 5 beterrabas que vivem dentro da geladeira e estão sempre arranjando confusão. Que legal, que legal. E fazendo música com os novos alimentos que chegam no espaço. Então, né, a gente pode ver que existem outras coisinhas, né? Daí tem aqui que mexem com alimento, aparece aqui Hello Kitty, tem um negócio do... como é? O Come Come e o Monstro do Gongo, personagens da Vila Sésamo, isso. Então, tipo assim, tem outras coisas, mas não são exatamente o que eu queria falar, né? Que eram o quê?
eram alimentos falantes, né? E quando você pesquisa tudo isso, você não acha muita coisa. Então é a festa da salsicha, isso que eu já comentei para vocês. E o mais recente, né? Eu tentei fazer uma cronologia para vocês, que é o que chega no Tá Chovendo Hambúrguer, que é de 2009. E Tá Chovendo Hambúrguer foi um grande sucesso, pelo menos eu acho que foi um grande sucesso. E foi muito legal, né? Porque é assim, mistura os humanos, né? Ele não é um universo assim totalmente dos alimentos falantes, então mistura os humanos e daí se cria um universo lá por conta da máquina que o Flint faz, né? Lá a máquina que faz chover os hambúrguer, as coisas, porque na verdade é um negócio meteorológico dele, né? Que daí acaba entrando um pedaço de pizza ou qualquer coisa do tipo dentro lá e acaba transformando nessa loucura, né, que é o filme. Então o filme ele tem o Tá Chovendo Hambúrguer 1, que é de 2009, e o Tá Chovendo Hambúrguer 2, ele é de 2013, né, que daí a gente já tem ali um outro universo, tem morango falante, tem os bichos, então a gente vê que na construção da alimentização da televisão, a gente não fica só preso assim em bananas de pijamas. A gente, o surto, né? Não consigo nem finalizar esse assunto porque é um assunto assim tão surtado que se você pegar assim pra ver mesmo, você não... Pra que tá falando disso? Então não tem muito, né? Então pra finalizar esse assunto, a gente vê que se fosse pra gente falar de animais falantes em desenhos, séries, filmes, live actions e tudo mais, meu Deus do céu, a gente tem conteúdo aqui pra falar 40, 50 minutos de animais falantes, né? E a representação... Aquele... Vamos problematizar. Ó, meu Deus do céu, senhor, o que eu tô fazendo? A representatividade das comidas falantes na TV, ela é muito menor do que as dos animais falantes, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O que está acontecendo aí? É um bullying, né? É a grande massa que não gosta de consumir alimentos falantes. Então a gente precisa, né, de uma investigação. Vamos abrir um podcast agora sobre a investigação do porquê os alimentos estão sendo negligenciados? Eu acho que é assim que fala. Negligenciados na televisão. Não é mesmo? Porque tantos animais falantes, como cães e gatos, como é o nome do outro? Doutor Dolittle, que é os animais falantes. Então a gente vê que algo de errado não está certo. Então eu trago essa reflexão aqui para vocês hoje, né, que nós pensemos na batata, que nós conversamos aqui no começo, mas também que pensemos nos outros alimentos, que todos merecem espaço. E agora, vamos para o próximo assunto. Bom, o próximo assunto que nós vamos falar hoje aqui são como os filmes de animação infantil, eles estão dando de 10 a 0 nos filmes de gente real, de live actions, de filmes de pessoa que não é live action, mas... Live action é só quando, tipo, tinha um filme anterior que era em desenho e agora fizeram um com pessoas humanas, ou é, tipo... um filme da Sandra Bullock que é um live action. Acho que não, né? Um filme da Sandra Bullock eu acho que é tipo só um filme, né? Olha, é uma boa questão, hein? E eu tenho percebido isso faz um bom tempo. Pra quem me conhece sabe, aqueles. Eu sou uma pessoa assim que eu amo filmes de animação. Eu gosto muito de animação, eu gosto de desenhos, eu gosto de filmes de animação, eu gosto de tudo, sabe? Menos animação tosca, tipo umas animação assim... Não sei, eu posso ser cancelado, mas eu não, tipo...
Não sou muito fã do anime, sabe? Que não é uma animação, é um... Anime? O anime é um tipo de animação, não é? Eu acredito que sim. Então, tipo, talvez a animação do anime eu não goste tanto, mas eu gosto de Pokémon. Alguns filmes do Estúdio Ghibli eu gosto, sabe? Então, não sei até que ponto vai o meu gosto, mas eu gosto muito de filmes, de séries animadas, de desenho, sabe mesmo? E ontem, né, eu vos falo desse podcast aqui, hoje, comecei a gravar hoje, segunda-feira, dia 8. E ontem, domingo, eu levei meu irmão pra assistir um filme no cinema e nós fomos assistir o Liga dos Super Pets. É uma animação nova da DC que são alguns animaizinhos que ganham poderes e lá tem o Superman, tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, o Flash e tal. E, meu, sinceramente, muito melhor do que qualquer filme de animação de qualquer filme live action da DC. O filme de animação... Gente, é engraçado, eu vou falar isso, porque eu sou uma pessoa que consome tais filmes. Os filmes de animação da DC, dos Jovens Titãs, da Liga da Justiça, meu Deus, eles são, assim, fantásticos. São fantásticos de produção, de roteiro, tudo, assim, em comparação com os filmes live action deles, tipo... Essa nova Liga da Justiça. Me lançaram uma Liga da Justiça de 4 horas de duração. Eu vou fazer igual a Márcia. Eu vou um pouquinho pra trás. A Márcia sensativa. Márcia sensitiva. É porque na Fazenda Depressão, do Diva Depressão, ela é a Márcia sensatíssima, né? E eu me confundo às vezes. Mas igual a Márcia faz assim. Pra quê? Pra quê? Né, pra que aquilo, sabe? 4 horas de uma enrolação, de uma encheção de linguiça que um filme de animação da DC faz assim, nossa, com maestria em 1h30. É mais do que o suficiente pra não precisar ficar enchendo linguiça. O filme do Batman, o novo, com Robert Pattinson, gente, são 3 horas de filme. Eu cortaria assim metade das cenas, deixaria um roteiro muito mais enxuto para ser uma história muito mais enxuta sem a necessidade de tudo aquilo, sabe? Então, os filmes de animação, para mim, eles estão ganhando assim, nossa, disparado na frente dos filmes de humano. De humano não tá dando mais certo. Pois bem, esse filme do Super Pets aí, gente... Tá, uma parte ali, outra da animação, assim, do desenho, sabe? Não me agradou muito. Mas é que eu sou sommelier, né? Eu sou sommelier de animações. Então, você pode perceber tons amadeirados naquela animação. Ou pode perceber um toque mais de floral, sabe? Floral cítrico. E isso... Eu gosto que surto. Eu gosto muito, sabe? Então, tipo, eu sei analisar uma coisa que é legal que não é numa animação. E a Liga dos Super Pets, gente, muito engraçado, sabe? Muito legal. A descoberta dos poderes nos animais, sabe? Que é por causa de uma kryptonita. O Lex Luthor fazia teste em algumas kryptonitas. E acaba que uma porquinha da Índia que acaba descobrindo o rolê lá. Então... Nossa, muito legal a construção, sabe, do filme, que, tipo, quando você bota isso num live action, eu não sei o que acontece, mas não tem liga na história, sabe, do que eles tentam contar ultimamente. A Marvel tá decaindo, sinceramente, tá decaindo muito em qualidade dos filmes, igual do Thor. No primeiro episódio do podcast aqui eu falo um pouco do Thor, Amor e Trovão, que é uma besteira, uma coisa escranchada, assim, desnecessária, aquela... Humor, uma pessoa morrendo. Humor, uma pessoa morrendo em uma luta, sabe? Então, sinceramente, tá decaindo, sim. Você pode ser Marvete, pau.
mas eu permeio os dois, a DC e a Marvel, então, tipo assim, eu gosto de ambas. A DC eu prefiro as animações, na Marvel eu prefiro os live actions, mas a animação da Marvel também tem algumas animações que são legais, principalmente a do... tem no Disney Plus lá com a Miss Marvel, com a Garota Esquilo, gosto bastante, assim, é bem divertido. Porque tem um tipo de animação que me agrada, que é aquela animação do Phineas e Ferb. Eu gosto muito daquele tipo de animação. Do desenho, eu falo, sabe? Do movimentar dos personagens. Eu gosto bastante. Então, eu me perdi. Peraí que eu vou me encontrar. Eu não sei se nas animações, por falta dessa despretensão de, talvez, fazer sucesso, gerar dinheiro assim extremo, né? Porque esses filmes de live action... Normalmente eles precisam gerar muito dinheiro, né? E talvez nas animações, por conta de não precisar tanto isso, as pessoas se sintam menos pressionadas a precisar fazer assim, horas de filmes, prender a pessoa por horas dentro de um cinema, sabe? Porque ainda mais com a volta depois da pandemia, então eu não sei se por conta disso as animações acabam ficando mais leves, o roteiro fica uma coisa mais fluida, sabe? Não fica aquela coisa assim, precisamos fazer dar certo, sabe? Então tem mais espaços de respiro para a construção da narrativa ali no meio do filme. Por exemplo, outro filme de animação, Minions 2, agora. Teve algumas falhas ali no meio, sabe? Uma história assim um pouquinho chatinho, que se torna aquela coisa... O problema da animação, eu acho que é isso, às vezes se torna um pouquinho apelativo, sabe? Se torna um pouquinho mais chatinho. Mas mesmo assim, eles conseguem contar uma história. E eu acho que falta isso, sabe? E com o decorrer das coisas que elas vão acontecendo, até ultimamente teve o... Ultimamente, não é ultimamente que fala, agora há pouco tempo... que a Warner ela tá se juntando com o Discovery, né? Então eles vão... Não é a Warner, é o HBO? Mas a HBO é negócio da Warner, não é? Eu me confundo com isso. Eu tô perguntando pra parede, pensando que a parede vai me responder. Mas ela não vai te responder. Então, tipo, foi cancelado Batgirl, né? Que eles estavam fazendo um filme da Batgirl. Foi cancelado a sequência do Scooby-Doo, né? Também é uma animação assim muito, 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 muito bacana. O filme Scooby-Doo de animação, agora que lançaram faz uns anos atrás aí. Até vai ver, foi um ano atrás, mas não lembro. Mas achei uma animação assim muito legal, muito bacana, muito bem feita, com uma historinha muito legal. E eu acho assim que a tendência é que as produtoras elas vão se afundar um pouco nesse lançamento assim desenfreado, sabe? Eu vejo uma coisa assim que aconteceu até agora, que foi com a She-Hulk, que foi essa coisa. Tem necessidade? Eu me pergunto, tem necessidade de lançar uma série da She-Hulk? Não dá pra trabalhar os personagens primeiro? Não dá pra as coisas que já existem? Por exemplo, eu sei que é uma grande coisa pros fãs que a gente quer que tragam os X-Men pro universo da Marvel que existe agora, né? Só que, tipo assim, já tem as séries lá que foram feitas por Netflix, do Demolidor, do Luke Cage, do Punho de Ferro, que dá um sono aquela série do Punho de Ferro, e da Jessica Jones. Vamos trazer esses personagens que já existem, remodelar eles para trazer para essa era. Daí não, diz que vão trazer esses 4 personagens para essa era da Marvel. Aí já tem lá os Jovens Vingadores sendo formados. Aí já enfiaram a América Chaves lá no filme do Doutor Estranho. Aí agora já vão enfiar agora em fevereiro do ano que vem a Estatura, que é a filha do Homem-Formiga. Então, você tá vendo como fica assim uma coisa assim afobada? Aí agora já vou enfiar a She-Hulk no meio disso, como ela é prima lá do Bruce Banner, eles têm um acidente de carro, o sangue dela acaba se contaminando com o sangue do Bruce, né?
que acaba transformando ela em uma espécie de Hulk, né? E ela tem que aprender a lidar com os poderes dela. Então, tipo, aí o Demolidor vai aparecer na série dela. Então, tipo assim, por que não bota o Demolidor, que já tem um público muito grande, já tem uma história construída, colocar aquele cara careca lá no filme da série do Gavião Arqueiro, pra apresentar a menina que vai ser dos Jovens Vingadores. Então, tipo assim, por que não coloca trabalha melhor esses personagens que já existem, insere personagens dentro disso para que no futuro você possa usar eles, mas não. Vamos criar criar não, né? Trazer personagens que não foram apresentados, apresentar esses personagens, colocar personagens que já existem dentro desses universos e vamos fazer isso acontecer. E daí o que deu? A She-Hulk lá, aquele negócio da pele dela, da animação que parecia mais o bonecão do posto. Acho sim que aquilo foi jogada de marketing pra gerar um burburinho em cima, mas é porque realmente, tipo assim, não tem tempo, porque as séries elas precisam ser produzidas e as ideias elas estão acontecendo e elas precisam dessa produção em massa e não dá tempo, gente, não dá. Imagina, para um filme de 1 hora, vamos colocar aí certinho, né? Um filme de 1 hora e meia de animação, de outras coisas, até que tem CGI, essas coisas de Marvel, assim, que a gente está usando como exemplo. Demora quanto tempo para ser produzido? Então você imagina você fazer uma série que tem o dobro do tempo de um filme normal da Marvel e você querer que tenha a mesma qualidade que tem um filme? Não dá. Não dá, porque, tipo, atrás daquilo, quem que tá trabalhando atrás daquilo? São humanos. Então, quando acontece isso, o que acaba acontecendo? O que é como eu quero falar? Quem são os culpados? São os animadores, são quem teve a ideia, né? Os produtores perdem dinheiro com isso tudo, só que ninguém ali, eu não sei o que acontece com essas pessoas que têm dinheiro, que fazem essas coisas acontecerem, o que passa na cabeça delas, porque tipo assim, gente, vamos frear um pouco, porque daí a gente ganha dinheiro no longo prazo e não só um fanservice, porque às vezes acaba nem o fanservice não consegue bater com o dinheiro, sabe? Então, eu acredito que tem como ter o fanservice pro pessoal, pros fãs e ter qualidade, mas isso precisa de tempo, precisa de elaboração. Gente, quantas séries da Marvel estão sendo lançadas por ano? Antes se fazia 2, 3 filmes por ano. Agora tem, tipo assim, 3, 4 filmes, tem 4, 5 séries, é muita, muita coisa. Então, sinceramente, as animações estão saindo, assim, com um peso fantástico, muito melhores. Minions 2, essa Liga dos Super Pets, você tem que ter um pouquinho de paciência, claro, pelo fato de não ser um filme para adulto, né? Claro que não é um filme para adulto, mas as referências... Nossa, nessa Liga dos Super Pets, eles ficavam fazendo referências ao universo da Marvel, assim, vários momentos, assim, só que sem falar o nome, sabe? Tem uma hora até que o Superman, ele fala... Como é que é? Ele... Ah, eu esqueci! Ele passa a própria camiseta dele, a camisa dele, com o raio que sai do olho dele. Daí ele fala, nossa, eu poderia me chamar de Homem de Ferro, porque ele tá passando a roupa dele com o próprio olho dele, né, de laser. E daí ele fala, acho melhor não, né? Então, é muito engraçado. Então, tipo, isso é engraçado, sabe? Não é você forçar uma comédia que muitas vezes nem existe naquele momento, sabe? Igual, como por exemplo, eu vou voltar no Thor, Amor e Trovão, porque aquilo é um exemplo assim de uma comédia desenfreada, sem necessidade nenhuma é uma necessidade assim de precisamos fazer comédia, e não esse roteiro causou uma risada, causou algo nas pessoas, sabe? É mais uma coisa, precisamos escrever algo que vai impactar, que vá ser comédia, que vá
ser comentado nas redes sociais, que vá virar um TikTok de 30 segundos, de 15 segundos, de 6 segundos, sabe? Que as pessoas vão dublar essa piada, sabe? Então, tanto com as músicas, os filmes, fotos, vídeos, tá tudo acontecendo isso. Essa rapidização, não existe essa palavra, eu tenho certeza, mas essa rapidização de tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa fazer impacto, tudo precisa ter impacto, tudo precisa causar um frisson na galera e ser uma comoção. Então isso basicamente volta muito lá no passado, que a gente tinha aquela coisa dos 15 minutos de fama, sabe? Então tá todo mundo lutando, só que hoje em dia pelos 15 segundos de fama que um TikTok tem, as centenas, milhares de curtidas que um TikTok de 15 segundos tem. Então tá todo mundo em busca disso, sabe? Tá todo mundo em busca dessa fama, desse negócio. E é engraçado porque eu não tenho perspectiva nenhuma de onde isso vai chegar, porque eu gosto de né? Nascido em 1997, 98, 99, 2000. 4 anos, faltam 4 anos aí para a virada do século e tal. Mas eu me sinto muito mais uma criança dos anos 90, assim, que gosta de aproveitar melhor as coisas. Eu acho que hoje em dia é muito rápido, tudo é muito rápido, sabe? E até eu vejo pelo meu próprio irmão que levar ele ao cinema é recuperar um pouco disso, sabe? Que você, no cinema, você tem, entre aspas, que ficar ali por aquele tempo que determinam, você tem que ficar ali assistindo aquilo. E você não vai fazer outra coisa, você não pode ficar mexendo no celular, você não pode ficar saindo, indo ao banheiro e tal. Tá, você pode, mas tipo, não é pra isso, sabe? Porque assim você agiria em casa e não no cinema. No cinema tem um outro tipo de cultura que você acaba se encaixando dentro daquela cultura, né? Então, levar ele ao cinema pra mim é trazer pra ele um pouquinho disso, sabe? Que as coisas não precisam ser rápidas, as coisas não precisam ter essa agitação assim extrema. E é incrível, sabe? Incrível como no começo ele tinha muita dificuldade de ficar lá, de entender que é pra olhar pra tela e assistir, sabe? Dificuldade na qual eu não tenho. Eu já vou lá e eu gosto, né? De assistir. Eu sempre gostei de ficar vendo, de ficar assistindo, de acompanhar, sabe? Então, na verdade não era sobre isso o tema, né? Desse começo não era. Mas as animações estão... Eu acho que eu cheguei num ponto legal, vocês não acham? Eu acho que eu cheguei num ponto legal de falar sobre isso. Que na verdade o rolê todo é que as animações estão saindo muito melhores, porque eu acho que elas não precisam lucrar, elas não precisam, assim, não tem tanta esse fomento dentro das animações, sabe? Já que os filmes live action com pessoas precisa, porque precisa pagar as pessoas, né? Precisa ter o retorno. Não que na animação não precise, mas... Não sei se você tem uma opinião diferente. Deixa nos comentários lá no Instagram, talvez. Mas é sobre isso. Ai, amei. Próximo assunto. Vamos lá. Para eu conseguir trabalhar, eu assisto vídeos, eu procuro podcasts, eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar assim, quieto, sabe? Eu preciso ter algumas coisas ao meu volta, ao meu volta é ótimo, à minha volta assim, para eu conseguir desenvolver a criatividade que eu preciso para fazer os meus trabalhos, né? Afinal, eu trabalho como designer, é a maior parte, o maior foco do que eu faço hoje. E eu gosto, assim, de pessoas, de youtubers que eu gosto, que fazem... Não é isso que eu quero falar. Eu vou voltar. Calma. Eu assisto alguns youtubers
Diva Depressão, Nathalie Neri, Lorelai Fox e o Diva Depressão, eles têm uma gameplay de The Sims, né, que chama A Fazenda Depressão. E a Nathalie Neri tem uma gameplay de The Sims também, que é uma personagem que ela criou, que ela joga na expansão de vida. Gente, pra você ver como é a memória minha, eu tô vendo o negócio, tá aqui na minha frente, e eu tô assim, tentando lembrar do que era. É a expansão de vida sustentável, porque ela é vegana, essas coisas assim. E daí, eu tava assistindo agora aqui e prestando atenção em como eu nunca fui essa pessoa que jogou videogame, que teve vontade de ter um videogame, sabe, assim. E muito da minha geração, né, até pessoas assim que nasceram um pouco antes. Eu sou de 97, então é um pouco mais próximo ali dos anos 2000, mas eu acho que dos anos 90, né, tipo, dos anos 90 até assim 2005 mais ou menos, era muito forte essa ideia de jogar videogame, de Mortal Kombat, Sonic, Super Mario, aquelas máquinas que tinham nos lugares, né, de jogar Mortal Kombat, né, eu esqueci o nome daquilo, aquelas maquinonas enormes assim. E eu tava assistindo aqui agora e eu percebi que eu nunca tive essa vontade de jogar videogame, por mais que eu ache assim que é uma coisa muito legal, muito divertida de fazer, sabe? Igual essas gameplays, eu acho assim que é o máximo, a pessoa desenvolve toda uma história e tudo mais. Eu gosto assim quando tem de certa forma, um propósito para estar sendo feito aquilo, sabe? E eu gosto bastante dessa ideia. E o que era? Eu queria reclamar? Eu me perdi. Eu queria reclamar, não sei, reclamar. Não é reclamar que fala, né? Mas comentar que é uma coisa muito comum das pessoas gostarem de videogame, terem videogame, quererem comprar videogames, igual eu vejo Diva Depressão, a Lorelai Fox, né, que tem PlayStation não sei o que, eu assobio às vezes quando eu falo, tá, gente? Desculpa. PlayStation não sei o que, PlayStation não sei o que, Xbox bababá. E eu lembro assim, uma vez que uma prima minha, ela comprou um Xbox daquele primeiro, que vinha com a câmera, com o Kinect, né, que chama, que para jogar Just Dance. Foi assim o primeiro contato com o videogame assim mais chique, de certa forma, né? E eu não... Uma que era muito caro ter videogames, né? Outra que era muito caro também. E outra que eu não tinha esse fogo para ter um videogame. Como diferente, meu irmão gosta de videogame, ele gosta de jogar jogos. E é engraçado isso, né? Então, tipo assim, o Just Dance, por exemplo. Nossa, eu brincava muito ali, porque ela ficou um tempo aqui em casa, né? Passando as férias. Não era férias. Eles estavam tirando férias, eu não. Eles estavam aqui em casa, então a gente brincava e se tornava aquela alegria e tal. Aí depois daquilo, eu, né, nunca mais nada de videogame. E eu vim a retomar esse, tipo assim, jogar quando ali em 2013, 2014, eu tinha um grupo de amigos muito grande e a gente jogava Just Dance. Um amigo nosso tinha o Xbox também. Então, tipo assim, como a gente era do rolê da música, o rolê assim, a gente participava de um coral, né? Um coro cênico. Então, a gente tinha muito forte esse rolê de dança, de interpretação. E a gente acabava toda vez jogando. E ele comprava... todo ano sai, né? O Just Dance 2015, Just Dance World Rings, aquele monte de coisa. E você tem que manter, né? Isso que é foda. Você tem que manter esse dinheiro, né? Para manter esse gosto, você tem que ter dinheiro. E eu acho que passou assim muito tempo mesmo. Nós jogamos assim, questão assim de uns 2 anos seguidos. Era, nossa, certo que a gente ia jogar, que a gente ia brincar daquilo.
Em contrapartida aos videogames, eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Eu jogo jogos de tabuleiro em casa? Eu compro jogos de tabuleiro em casa? Não, mas eu gosto de jogos de tabuleiro. Tanto que, de uns tempos pra cá, não, tipo, junto nessa época de 2015, 2016 pra cá, a gente jogava muito também imagem e ação, só que no formato de mímica, né? Então a gente jogava muito mímica. E eu amo mímica, eu gosto muito, só que dava muita briga, porque a gente jogava em grupos. E eu gosto bastante de jogar mímica. E com imagem e ação, né? Porque já vem tudo pronto, né? As dicas, as coisas tal, isso, aquilo ali. E em contrapartida, no caso que eu tava falando, né? Eu preciso sempre me recordar do que eu tava falando. Eu gosto bastante disso. E daí, mas de videogame, não. Aí o que aconteceu? Em 2019, um amigo meu falou assim: Ah, já jogou isso daqui? Animal Crossing. Não sei se você já jogou Animal Crossing. Só que o Animal Crossing ele tem uma versão para celular que ele é o mínimo, um pouquinho do que é de verdade no videogame, né? Porque o Animal Crossing você joga ele no Nintendo Switch. Só que um Nintendo Switch ele custa assim muito dinheiro, é um dinheiro assim bem grande, sabe? E eu não comprei, não tive, até tive um surto assim que eu ia comprar, bababá, bababá, só que eu não tenho essa gana por jogar videogame, sabe? Então acaba que se torna uma coisa meio obsoleta. Já meu irmão gosta muito, ele passa dias e horas e momentos, aí ele joga, não sei, Double Guys em Minecraft, aí eu comprei o Minecraft pra ele no celular, no tablet, né? Comprei Minecraft pra ele. Aí ele joga, não sei o que, FIFA Mobile. Então, assim, ele vem contar a quantidade de jogos que ele joga e eu fico assim, ai, senhor, que dor de cabeça. Eu não tenho jogos no meu celular. Eu não tenho nada de jogos. E tem muita gente, né, que joga aquele jogo das pedrinhas, né, que você combina as pedrinhas. E eu até tentei, há um tempo atrás, jogar um que você ia... Eu não sei se vocês já viram uma propaganda, que era uma senhorinha que ela ia presa e deixava uma casa pra neta dela, e daí a neta dela tinha que consertar a casa. E aquilo ali me pegou um pouco, eu acho que eu joguei o quê? Umas 2 semanas? No máximo, porque eu não consigo levar isso adiante, sabe? E daí joguei esse Animal Crossing no celular também, eu acho que um mês e alguma coisa assim. Mas daí quando eu gosto, eu jogo direto. Eu jogo. E só que aí passa essa febre. E eu tenho percebido a cada dia mais que eu sou uma pessoa assim muito de momentos. Eu sou essa pessoa assim, eu gosto, eu faço. Igual, teve uma época que assim que eu fazia muito brownie. Eu inventei de fazer brownie, eu gostei de fazer brownie e eu comia muito brownie, sabe? E daí eu fiz até cansar, sabe? Assim, até ficar chato, assim, você não gostar mais daquilo. Aí eu tenho umas épocas que eu assisto muitas séries, e daí eu esgoto, sabe, o sentido assim do prazer de assistir uma série, sabe? E daí eu canso e eu não assisto mais séries. A mesma coisa com o YouTube. Tem épocas assim que eu assisto YouTube, muitos canais e muitas coisas, e eu procuro coisas, e daí eu procuro coisas diferentes, e é a chinesa que, né, essa chinesa foi de indicação, uma chinesa que fazia plantações, e ela planta, e ela colhe, e ela faz tudo. Então, eu tenho percebido que eu sou essa pessoa, e eu não sei se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Então, talvez seja só mais uma falta, uma necessidade de atenção, né? Me trouxe essa reflexão. Não sei se essa mudança constante é em busca de
de um sentimento de prazer, de um sentimento de realização, sabe? Mas é uma coisa muito engraçada, que às vezes eu tô assim, eu fico pensando nisso, porque às vezes é YouTube, né? Como eu já falei, YouTube, daí é Netflix, aí às vezes são podcasts em cima de podcasts e pequenas obsessões assim, né? Aconteceu isso com skincare na minha vida. Foi assim, uma fase que tudo pra mim era o tal do skincare. E eu gastei dinheiro em cima de dinheiro, assim, comprando produtos e tudo mais. Aí teve a fase também que eu decidi cuidar da minha pele, porque a minha pele tinha muitas espinhas. Então eu fui atrás de conseguir, né, usar o Roacutan, paguei dermatologista e tudo isso relacionado ao skincare, sabe? Aí comprava sabonetes e máscaras e isso e aquilo. Teve a fase da maquiagem, que daí eu ia fazer maquiagem artística. E eu decidi que eu ia fazer maquiagem artística. E daí eu comprei várias coisas de maquiagem. E isso durou pouquíssimo tempo. Teve a fase em que eu fazia lives numa plataforma de streaming chamada Nimo.tv. Aí eu fazia streaming, 2 horas diárias de streaming para não ganhar dinheiro algum. E são pequenas obsessões, sabe? Assim, que eu faço. E eu acho que esse é o grande erro, porque daí eu faço demais e às vezes daí esgota, né, aquilo que poderia ser algo legal, né? Algo assim na medida. Então, talvez seja um problema, né? Talvez eu deva conversar sobre isso na terapia, né, com o Sérgio, mas é complicado isso, né? Não sei se vocês têm isso, mas é realmente esse espaço aqui para eu falar sobre as minhas... Quase eu rotei. Sobre as minhas loucuras, sobre os meus surtos. Mas eu acho que sobre esse assunto é isso, né? Esse podcast hoje, ele tá meio confuso, né? Ele tá assim, meio misturado, né? O próximo assunto é uma coisa, ela é muito recente, tá? Então vamos falar sobre ela. Que é o seguinte... Às vezes eu me pego no seguinte ponto, eu me pego sendo uma pessoa assim que se doa para as coisas, sabe? Igual eu falei anteriormente, né? Isso é meio que um assunto assim que vai fazer sincronia, talvez. Mas se eu acredito em alguma coisa, se eu acredito num projeto, se eu acredito em uma pessoa, se eu acredito em algo... É muito mais fácil para mim lidar com aquilo e ter ânimo para fazer aquilo acontecer, né? E só que isso às vezes fode com a gente, porque você colocar o seu ânimo em uma coisa que não é sua, né? Eu não posso falar muito, dar muitos detalhes, porque senão vai ficar chato, né? Assim, pra pessoa. Mas... Tipo, por exemplo, né, eu fiz um job, aí eu fiz um trabalho, eu odeio quem fica falando só inglês e estou me pegando falando só inglês. Eu fiz um trabalho aí, tipo, e eu acreditava, sabe, no negócio, achei uma proposta legal e me aprofundei nisso. Então, os valores que eu fiz para isso foram valores diferentes, foram valores, assim, muito abaixo do que eu pratico normalmente. Para quê? Para poder ajudar a pessoa. E no fim das contas, a pessoa me trocou por outra pessoa que faz o que eu faço, design, mídias sociais e tudo mais. E eu vejo uma grande facilidade, né, das pessoas assim trocarem umas pelas outras. E a amizade que eu tinha com essa pessoa não foi nada, porque se ela me trocou assim tão fácil, né, ela tá me devendo aí um dinheirinho que ela tem que me pagar ainda, vai pagar, e eu espero em Deus, mas tipo assim, a facilidade que as pessoas têm de dar esse unfollow, né, de deixar de seguir uma pessoa e apagar ela da sua vida, é uma facilidade assim muito grande, muito extrema, né, e é uma facilidade assim que ela é momentânea, sabe? Ela é instantânea, na verdade, né? Aconteceu isso comigo, de eu deletar pessoas da minha vida, mas é uma coisa assim que foi acontecendo com o tempo, sabe? Poxa,
um ano pra eu conseguir deletar uma pessoa da minha vida, sabe? Tirar essa pessoa por completo, porque não era uma pessoa que me fazia bem, não era uma pessoa que rolava mais os papos. Então, tipo assim, é complicado você, né, tirar uma pessoa da sua vida. E foi muito dolorido pra mim nessa época, porque, tipo assim, era uma amizade que eu gostava muito, que eu queria muito, que fosse uma amizade bacana, só que ela acabou que não era mais uma amizade legal. E aí sim, eu fui desligando-me aos poucos disso tudo, né? Então, eu vejo que tem essa diferença, sabe? Mas ao contrário disso, de ser uma coisa que vai sendo levada com o tempo, vai sendo empurrada com a barriga, e daí você se desliga aos poucos, as pessoas não. As pessoas, assim, eu não sei se é só comigo, sabe? Se tá escrito trouxa na minha testa. Mas as pessoas têm uma facilidade de se desligarem de mim que não tem uma, assim, nem tamanho, eu não consigo nem mensurar isso. E aconteceu dessa vez, porque era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, era uma pessoa, assim, que, por mais que ela já tivesse cagado comigo já algumas vezes, cagado com alguns amigos, sabe? Mas eu confiava, achava uma pessoa, assim, de uma índole ótima, que tinha, sabe? Era uma pessoa legal, mas a gente fica se enganando. E no primeiro momento ela te troca por outra pessoa, sabe? E eu fico muito chocado com isso, eu fico muito chocado com a facilidade das pessoas de se desligarem das outras assim, e não tem um feedback, não tem um... Oi, eu não vou querer mais fazer com você, né? Eu vou fechar com você as coisas que eu já tenho ali, e daí, daqui pra frente, a gente não tem mais nada juntos. E se as pessoas fazem isso com elas, é como tipo, se fosse uma coisa de outro mundo, porque quando é feito com você, você não gosta. Mas quando você faz com as outras, é tranquilo. O mesmo acontece com a facilidade que as pessoas têm de dizer não. Foi uma conversa assim, que eu tive em terapia com amigos e tal, e que é uma facilidade muito grande. Eu acho que até por conta da própria pandemia, que a gente ficou muito sozinho, né? Todo mundo ficou muito sozinho e todo mundo aprendeu a selecionar melhor o que queria e o que não queria. Só que daí, com essa volta da pandemia, as pessoas foram, de certa forma, elas foram vivendo da mesma forma que elas viveram na pandemia, sozinhas. Só que não dá para viver sozinho em sociedade, porque você precisa de outras pessoas, e isso é uma coisa assim, que ou você aprende na dor, sabe? Ou você aprende na dor, ou você não sei como aprende, sabe? Qual é o ponto para você desligar uma pessoa da sua vida? Qual é a medida, o meio termo entre fazer só o que você gosta e não dar o aval para outra pessoa também ter os próprios gostos, sabe? Então, onde está essa questão, sabe? Onde que está essa métrica? Porque se fizerem com você, você não gosta, mas você faz com as outras. E chega naquele ponto, porque se você for conversar com o outro sobre isso, sobre o que está te afetando, sobre o que você não está gostando, vocês vão brigar, vocês vão discutir, vocês vão cada um colocar cartas na mesa que até às vezes são cartas não necessárias, sabe, de ser colocadas naquele momento. Então, você fica refém de... Tá, isso aqui acabou. Acabou agora essa amizade, acabou esse relacionamento, acabou essa família, acabou tudo, sabe? Porque nós não fomos ensinados a discutir saudavelmente, sabe? E isso não sou eu, não é você, somos todos nós. A gente não foi ensinado a debater os problemas, sabe? A tentar se resolver. A gente coloca que aquilo tá errado e a gente não resolve, porque vai mexer numa ferida, que essa ferida ela vai mexer em muitas outras coisas
que vão doer, porque não tem como não doer, sabe? Porque se é algo que tá me afetando, eu vou falar pra você, tal, isso tá me afetando e eu não tô gostando, porque, tipo assim, eu te chamo pra sair, aí você nunca quer fazer o que eu quero fazer, ou só eu te chamo pra sair e você nunca me chama. Por que é que isso tá acontecendo? Tem alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa entre a gente? O que vai acontecer? Ou a pessoa vai mentir e ela vai falar, não tá acontecendo nada, estamos bem. E aquilo vai seguir da mesma forma até que ambos se desliguem, ambos não conversem mais. Ou a outra pessoa vai falar assim, olha, eu não gostei disso que você fez. Aí você vai falar, tá, mas e por que você não falou comigo? Daí a pessoa vai falar assim, porque eu não quis falar naquele momento, e daí vai virar aquela confusão enorme. E às vezes nem discutir o assunto necessário vão discutir, sabe? Então, isso é muito complicado, manter as relações sociais em dia, sabe? Manter grupos de amizade, manter as coisas legais é muito complicado, porque na verdade ninguém quer se desligar do seu próprio gosto para dar frente aos outros, sabe? E isso se torna assim, tão desgastante, sabe? Porque eu me vejo assim muitas vezes me doando, sabe? Chamando, falando as coisas e não rola. E eu não tô afim de discutir, sabe? Não tô afim de falar, de debater. Porque vai mexer numa ferida que vai machucar, sabe? Olha, isso é muito complicado. Por fim, gente, vamos acabando por aqui esse podcast, porque eu não aguento mais falar, tá? Eu não aguento mais falar. Bem, essa semana eu tô assim bem coisado, tô bem estranho. É um misto, uma confusão de sentimentos assim, então por isso até que esse podcast de hoje ele ficou bem exaltado em alguns momentos e melancólico em outros, mas são pontos assim que vão acabar acontecendo porque não tem como mudar quem eu sou como pessoa, né? Eu tinha pensado nesse podcast e falado pra mim mesmo que eu queria que fosse algo assim divertido, legal e que não fosse como era o canal no YouTube, que era uma coisa mais de reflexões. Só que eu sou essa pessoa que gosta de ter uma reflexão. Por isso que eu adoro ir na terapia, porque eu gosto de tentar entender o que está acontecendo, sabe? Com a minha cabeça e dar nome, sabe? Aquela expressão, dar nome aos bois, sabe? Então eu acho que quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois e daí não tem como a carroça puxar os bois, né? Na verdade tem, se tiver bois na frente da carroça, a carroça no meio e os bois atrás, você puxa, mas até aí tudo bem, tá? Eu agradeço muito você que está ouvindo esse podcast, que ouviu até agora, que separou um tempinho. Eu espero que eu esteja fazendo uma companhia para você e que vocês se divirtam com esse surto, tá bom? A ideia do podcast é ser pelo menos uma vez na semana, mas eu não vou colocar dia para sair não, tá? Talvez seja na segunda, talvez seja na quarta e talvez seja na sexta, tá? Mas vai ser dias úteis, tá? Não vai ser sábado e domingo, não. Mas não se esquece, se tiver como avaliar o podcast aí na plataforma que você ouve. No Spotify tem uma avaliação de estrelinhas, eu não sei como funciona nos outros. Mas é isso, se puder compartilhar, se puder me seguir no Instagram, @AndreiMSouza, seria muito legal. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo podcast.